Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: de onde vem o meu socorro? Socorro normalmente é algo urgente que está relacionado a um salvamento de alguém que está diante de um iminente perigo. Mas há também a necessidade de socorro para pessoas que estão enfrentando crises na vida, como, por exemplo, em um relacionamento conturbado ou rompido, ou diante de uma crise financeira, de um problema familiar, de uma enfermidade, ou de uma grande crise emocional. Estes são apenas alguns exemplos em meio a tantas necessidades que as pessoas precisam de um socorro. Se você está vivendo alguma crise, você está precisando de socorro, e eu lhe convido a ficar comigo até o final desta mensagem, porque tenho certeza que Deus lhe ajudará a enfrentar estes males com a palavra que Ele tem para a sua vida. Nós vamos, para falar sobre esse tema, ler o Salmo 121. É um salmo maravilhoso e que tem apenas 7 versos. E apesar de que eu vá fazer a leitura dos 7 versos, nós vamos tratar apenas dos versos 1 e 2 para que não fique tão longa a mensagem. Então, o Salmo 121, de acordo com a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Depois da leitura destes salmos, a primeira pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: para onde eu tenho olhado em meio às ameaças que tenho sofrido? Por mais que esforcemos para tirar nossos olhos ou a nossa mente dos problemas, a nossa mente tenta nos arrastar para eles. Isto vai gerando crises sobre crises que, se não forem interrompidas, causarão grandes males em nossas vidas. Meus amados e minhas amadas, infelizmente, a tendência do ser humano é ficar olhando para os problemas que os atingem, e isto faz com que o sofrimento cresça a cada dia que passa. E isso consome as forças de qualquer pessoa. Neste Salmo 121, o salmista não aponta o problema enfrentado e nem o mal que poderia estar lhe ameaçando. Mas olhando para a história bíblica, podemos concluir que, além dos problemas internos, o povo de Israel sempre estavam sofrendo ameaças de muitos inimigos que queriam invadir Jerusalém e dominar toda a nação israelita. E é diante destas ameaças que o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Uma pergunta para a qual precisamos encontrar uma resposta, que é: será porque o salmista olhava para os montes? Você já pensou nisso? Se olharmos para o Salmo 125, verso 2, nós vamos encontrar uma resposta para esta pergunta. Veja o que diz o Salmo 125, verso 2, de acordo com a Nova Versão Internacional. Lá diz o texto: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre.
Notem que estes salmos falam de montes que cercam Jerusalém, dando o sentido de proteção. Ele fala assim, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Este verso traz a ideia desses montes como se fossem muralhas cercando a cidade de Jerusalém. Então o salmista olha para estes montes cercando a cidade e diz assim: como estes montes cercam a cidade, assim o Senhor protege o seu povo. Olhando para o verso 1 do Salmo 121, que é aquele que fizemos a leitura inicialmente, onde o salmista diz: elevo os olhos para os montes. Aqueles montes representavam uma certa segurança para Jerusalém. Estes montes possibilitavam as sentinelas visualizarem a chegada dos inimigos. E vendo os inimigos chegando, as sentinelas podiam dar alerta para o exército de Israel para que eles pudessem defender a cidade. Mas diante deste cenário, o salmista olha para estes montes e chega à conclusão que eles não socorrem ninguém. Os montes poderiam até ser um tipo de proteção natural, mas eles não poderiam socorrê-los. Olhando para esta atitude do salmista, a pergunta que cabe aqui é: quais são os montes para os quais temos olhado quando enfrentamos os problemas da vida? Estes montes podem ser representados por pessoas, por empresas, por instituições financeiras, por dinheiro, por objetos ou por qualquer outra coisa. Quando entramos em crises, podemos ser levados a pensar em socorro imediato em coisas deste mundo. Tem pessoas que penduram uma cruz no pescoço e acham que aquela cruz irá lhe proteger e socorrer. Alguns buscam socorro ajoelhando diante de uma estátua ou um amuleto, achando que isso vai lhe socorrer. O salmista também tinha opções para buscar socorro em ídolos ou em outras coisas. Naquela época, havia ídolos levantados sobre alguns daqueles montes, mas eles não poderiam socorrer o salmista. E por isso ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Havia também, em volta de Jerusalém, o Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque em nossos dias há pessoas que acham que o socorro vem da igreja como uma organização. Outros acham que vem de um líder religioso e muitas vezes pessoas acabam idolatrando estes líderes ou até mesmo os templos, as construções onde as pessoas congregam. Homens e mulheres de Deus podem, de fato, ser um canal de bênção na vida de uma pessoa. Deus vocaciona pessoas, Deus levanta pessoas e lhe dá dons para que eles sejam instrumentos aqui neste mundo para socorrer pessoas. Mas o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nunca esqueça disso. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta palavra, socorro, que aparece neste Salmo 121, no hebraico é a palavra Ezer, e ela, além de ter o significado de socorro, também significa ajuda. Isto significa que Deus não apenas nos socorre quando os inimigos querem nos atacar, mas Ele nos ajuda todos os dias em todas as nossas necessidades. Nós precisamos crer nisso. Naquela época, o povo tinha suas dificuldades. Eles sofriam muitas ameaças, mas eles tinham Deus como socorro e tinham também Deus como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nós também enfrentamos muitos problemas em nossos dias. Há inimigos de todos os lados querendo nos derrotar. São muitos inimigos. No mundo, temos 3 tipos de inimigos.
aqueles inimigos declarados, que já sabemos quem são, temos os inimigos ocultos, que ainda não foram manifestos, nós não percebemos que eles são os nossos inimigos. Esses são aqueles que trabalham nos bastidores para nos prejudicar, são pessoas falsas, invejosas, traiçoeiras, pessoas tomadas pelo mal para tentar fazer alguma coisa ruim para as nossas vidas, ou para as nossas famílias, ou para os nossos negócios. Por último, nós temos também o nosso maior inimigo, que é Satanás. Ele usa de todos os artifícios para nos derrubar. Ele, na maioria das vezes, usa pessoas para nos prejudicar, para tirar a nossa paz e arruinar a nossa vida. No passado, também era assim. Quando este Salmos foi escrito, haviam muitos inimigos. E havia também os exércitos inimigos que sempre estavam atacando o povo de Israel para tomar deles as suas terras e as demais bênçãos que eles haviam conquistado com a ajuda de Deus. E foi diante de todas estas ameaças que Deus iluminou o salmista para escrever este Salmo 121, que faz parte de um conjunto de 15 salmos, conhecidos como Cântico de Romagem, que inicia no Salmo 120 e vai até o Salmo de número 134. O povo de Israel cantavam estes salmos durante as caminhadas que faziam rumo a Jerusalém, para participarem das celebrações que lá faziam todo ano. Na caminhada, o povo precisava ser encorajado para não desistirem diante de várias ameaças que haviam no caminho. Como, por exemplo, a ameaça de ladrões, de feras que lá existiam, estradas difíceis de serem percorridas, o extremo calor do sol, o intenso frio da noite e outras dificuldades que normalmente eles tinham pela frente. Havia muitos perigos e empecilhos que poderiam fazer o povo desistir. E estes cânticos eram como uma arma para eles enfrentarem os desafios que haviam pela frente. Eu quero que você grave isso no seu coração. Quando cantamos exaltando nosso Deus e dizendo quem Ele é para nós, Deus é glorificado, os inimigos são derrotados e o povo de Deus é abençoado. Quando glorificamos a Deus, Ele nos dá forças para caminharmos e enfrentarmos toda a força do inimigo e todos os males que surgem durante a nossa caminhada nesta vida. Precisamos dizer todos os dias quem Deus é para nós. E em meio às lutas, jamais devemos murmurar. Murmurar é demonstrar falta de fé em Deus. Murmurar é não reconhecer quem Deus é para nós. Quando alguém murmura, o inimigo vê a pessoa murmurando e ele ataca ainda mais para aniquilar a pessoa de vez. Mas quando glorificamos a Deus, o inimigo é vencido. Nós temos, irmãos, muitos exemplos na vida de pessoas que glorificaram a Deus e eles venceram as batalhas, venceram os inimigos. E eu quero citar apenas um destes exemplos que está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, onde conta a história de um ataque que o povo de Israel estava sofrendo por parte dos moabitas e dos amonitas, junto com os meunitas. Eles se reuniram, estes exércitos, para atacar o povo de Israel. Eram exércitos enormes que estavam chegando para atacar Jerusalém e ali então tomar posse daquela cidade e depois de todo o território de Israel. Josafá, que era rei de Israel, sabendo disso, ele ficou temeroso e ele orou a Deus pedindo socorro. Mas ele não apenas clamou a Deus por socorro, ele deu ordens para que todo o povo de Judá jejuasse. A Bíblia diz que todos se reuniram para pedir socorro a Deus. De todas as cidades, o povo de Israel foram a Jerusalém. E chegando lá, eles se reuniram no pátio do templo. E o rei Josafá se pôs de pé no meio deles
e fez uma oração fervorosa a Deus, dizendo: Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora, Senhor, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, estão invadindo o nosso país para nos destruir. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os permitiu que eles invadissem as terras destes povos para os destruir. Mas agora eles estão nos atacando para nos expulsar da terra que o Senhor nos deu, de posse perpétua. Ó nosso Deus, castiga esta gente, pois não somos bastante fortes para resistir a estes enormes exércitos que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. Esta foi a oração de Josafá, clamando a Deus por socorro. A Bíblia diz que todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo. E todos eles estavam ali clamando a Deus. E quando eles estavam clamando, de repente o Espírito do Senhor Deus desceu sobre um levita chamado Jaziel, que estava ali no meio do povo, e ele, usado por Deus, começou a dizer: povo de Judá, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem e não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os encontrarão na subida de Ziz, no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. E quando vocês chegarem ao local que ordenei vocês a irem para lá, esperem ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo, marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Esta foi a resposta de Deus ao clamor do povo de Israel. Que palavra maravilhosa deste Deus soberano que socorre os seus filhos. Ouviram o que Deus disse? Esta guerra é minha, sou eu que vou lutar. Vocês vão ficar de pé assistindo a derrota dos vossos inimigos. Que bênção de Deus para aquele povo. Mas uma coisa importante que precisamos gravar em nossos corações é que, para eles contemplarem a vitória, eles deveriam marchar até o vale do deserto de Jeruel. Não era para ter medo, eles deveriam marchar confiantes até perto de onde encontrariam com seus inimigos. Eles precisariam mostrar de fato que estavam acreditando em Deus. Eles precisariam mostrar que tinham Deus como o socorro. Eles clamaram a Deus pedindo socorro, então eles precisavam externar esta fé de que Deus iria lhes socorrer. Isso nos traz um grande ensinamento. Muitas vezes clamamos por socorro e paramos no meio do caminho. Não temos a fé para continuar marchando, e quando isto acontece,
acabamos perdendo a batalha por falta de fé. Que Deus nos livre desta incredulidade. O rei Josafá, quando ouviu a palavra de Deus dada por Jaziel, ele teve fé. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. O relato bíblico diz ainda, neste mesmo texto de 2 Crônicas, capítulo 20, que os levitas que lá estavam começaram a louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Isto era uma real demonstração de fé, não apenas do rei Josafá, mas de todo o povo. E depois disso, na manhã seguinte, todos se levantaram bem cedo para irem ao deserto de Tecoa, onde Deus havia ordenado que fosse. E antes de saírem, Josafá ficou de pé diante do povo e disse para eles: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Vejam, era uma questão de fé em Deus para que as coisas dessem certo. Nós precisamos ter fé em Deus para que as coisas deem certo para nós também. Josafá, junto com o povo, teve esta fé e ele, confiando na vitória, ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louve a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Diz a Bíblia que logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas. E eles começaram, então, a lutar entre si mesmos. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois exércitos também acabaram se destruindo. Vejam, os exércitos inimigos foram confundidos por Deus e eles atacaram uns aos outros, sendo todos destruídos. Israel não precisou lutar. Deus lutou por eles. E não foi só isso. Diz ainda o texto que quando o exército de Israel chegou no lugar da batalha, eles viram no chão ali muitos corpos, o chão estava coberto de corpos mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Os inimigos tinham sido totalmente exterminados. Josafá, vendo aquela cena, deu ordem aos seus soldados para pegar tudo o que havia no acampamento dos inimigos. E a Bíblia diz que eles foram e encontraram muitos animais de cargas, muitas armas, roupas e muitos objetos de valor. Os despojos eram tantos que eles levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém, glorificando a Deus. E eles estavam cheios de alegria, porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Foi uma grande vitória. E depois disso, eles fizeram algo que todos nós precisamos fazer quando somos socorridos por Deus, quando alcançamos a vitória deste Deus maravilhoso. E diz a palavra de Deus que quando eles chegaram a Jerusalém, eles foram até o templo, e lá então eles começaram a glorificar a Deus ao som de música, de harpas, de liras e trombetas. Era um ato de gratidão e de reconhecimento do que Deus havia feito por eles. Este era o verdadeiro canto da vitória. Sabe por que cantaram? Porque eles tinham o Deus que socorre os seus filhos. Este Deus venceu os seus inimigos. Este Deus os socorreu diante da afronta de todos aqueles que queriam tomar as suas posses. Eu quero terminar voltando à pergunta que fiz
anteriormente? Para onde você tem olhado diante das afrontas do inimigo? Não esqueça disso, meu irmão e minha irmã. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Cante a este Deus, louve a este Deus e glorifique a Ele, mesmo estando nas lutas e nas batalhas da vida. E Deus lutará por você e você poderá também cantar o canto da vitória. Eu quero orar para que Deus nos ajude a ter esta fé, né, que teve o rei de Israel, Josafá, né, e aquele povo que tomaram uma atitude de louvar, de glorificar a Deus e confiar de que a vitória era certa. Meu amado irmão, minha amada irmã, a vitória é certa em nome de Jesus. Oremos. Senhor, eu te agradeço por este momento precioso que o Senhor me deu para transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem neste momento. Ó Deus, abençoe o teu povo, Pai, onde eles estiverem. Tu sabes, ó Deus, dos ataques que cada um tem sofrido, ó Deus, dentro da família, dentro dos negócios, ó Deus, muitos deles sendo vítimas de enfermidades, ó Deus, sendo vítimas de pessoas maldosas. O Senhor conhece todas as coisas. E eu peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê forças, aumente a fé dos teus filhos, para que eles possam, ó Deus, celebrar ao Senhor, já antecipando aquilo que o Senhor fará na vida deles, nos negócios deles e nas famílias. Ó Deus, eu coloco todos diante de Ti, ó Pai, para que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Ó Deus de poder, peço ainda que o Senhor supra todas as necessidades dos Teus filhos. Abençoe, Deus, na renda, no salário, nos negócios. E se há alguém enfermo, coloque as Tuas mãos agora. Repreendo, ó Deus, toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés. E que os Teus filhos recebam a cura e glorifiquem ao Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E eu peço para você que esteve conosco até agora, que você multiplique estas mensagens, passa para os seus amigos, porque assim como abençoou você, vai abençoar também os seus amigos. E se você ainda não faz parte deste canal Palavras de Vida, se você não se inscreveu, se inscreva, porque eu tenho orado para todos aqueles que estão nos apoiando. Daí quando você se inscreve, o YouTube manda mensagem para mais pessoas. Então seja o nosso parceiro, a nossa parceira neste projeto maravilhoso que Deus tem confiado em nossas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.